Oi, gente. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre como a identidade e o dinheiro, eles estão completamente ligados e o que você pode estar fazendo para sabotar isso na sua jornada. Eu vou contar um pouquinho também da minha jornada. Durante muito tempo, eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal, eu sempre quis prosperar, eu sempre quis ter dinheiro, porque para mim o dinheiro ele me traz bem-estar, ele me traz qualidade de vida, ele me traz as melhores experiências, logo os melhores momentos. Então, só que eu me sentia uma fraude, eu me sentia culpada por querer ganhar mais, por querer viver melhor, por querer viver novas coisas diferentes da onde eu vim, da onde do contexto da onde eu vim. Por quê? Porque o ciclo da onde eu estava inseridas são pessoas que viver tal coisa tá bom, só aquilo, entende? E tá tudo bem, isso é de cada um, não tem melhor ou pior. Mas eu me vi alguém que ainda precisava sempre merecer para poder conquistar aquilo que eu queria. Então eu sempre corri atrás desse merecimento, lembra? E o que travava o meu merecimento era essa sensação de fraude e de culpa que eu carregava muito grande. E aí, a verdade que ninguém conta sobre isso é que não é sobre o quanto você quer, né? Não é quanto sobre você quer de dinheiro, é sobre o quanto você se permite ser. E lá no fundo, se você ainda não se vê como essa pessoa que só sobrevive, o dinheiro não chega. E aqui é o ponto de partida que eu quero trazer para você. Quando a gente se permite realmente assume esse papel que a gente quer sim o sucesso, que a gente quer sim prosperar financeiramente, que a gente quer sim pagar o preço para viver uma vida diferente, uma vida com mais significado, com mais propósito, com mais liberdade, com mais experiência, com mais momentos, ó, é mais. A gente precisa entender que a forma como eu enxergo como eu sou, ela não vai me levar a acessar esse campo que eu estou querendo. E aqui está o comecinho, né, do vídeo de hoje que eu falei, a importância de você entender que a sua identidade, ela está totalmente ligada ao seu dinheiro, ao seu lado financeiro. E aí, eu quero desenrolar uma informação aqui com você, que assim, o dinheiro, ele não responde à sua identidade energética. Desculpa, o dinheiro, ele responde à sua identidade energética. Lembra que eu falei um pouquinho aqui em cima? Por quê? Porque o dinheiro, ele só é um papel. Ele só vai vir para você, é uma troca de alguma coisa que você faz para alguém ou que você vende, né, o que você ajuda a resolver no universo para que aquilo venha para você. Então, a pergunta chave que a gente tem que se fazer é: quem você se sente sendo quando pensa em prosperidade? O que que a prosperidade realmente tem significado na sua vida? O que que ela representa para você? Isso parece óbvio, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas não é, eu garanto isso a você. Quando você começa a pensar nessas informações, você começa a fazer downloads, você começa a compreender por que que você está se sabotando e por que que você não está conseguindo avançar. Tem a ver com as suas crenças, tem a ver com a autossabotagem que você está fazendo na sua jornada. Então, toda essa nossa identidade que a gente está atuando, nosso personagem que a gente está atuando agora, você hoje atuando, é herdado, né, da onde você veio, das pessoas que te criaram e das verdades que você carrega dentro de si sobre o contexto da sua vida. Falando da parte financeira. Então, se você ainda não tem o que você deseja ou o valor da sua conta bancária que você deseja, é porque você precisa reformular a sua forma de pensar o que é o dinheiro para você, ou como o dinheiro pode chegar às suas mãos. Lembra que a identidade antiga que a gente carrega, né, como é, e é herdada, lembra? Ela tem a ver muitas vezes, né, com essa sensação de pobreza, com essa sensação de escassez, com essa sensação de não merecimento, não permissão. Você não consegue sair do lugar,
né? Sempre uma luta que você está fazendo, que você está vivendo no seu dia a dia, para que você tenha aquilo que você deseja para você. E aí a importância de você entender que para que você acesse esse novo recurso que você deseja para você, você vai ter que ter uma nova identidade. E você tem que assumir esse novo caminho, essa nova persona, essa nova identidade. O que que é identidade? É o seu eu. É você, é quem você escolhe ser a partir de agora. Lembra disso, quem você já foi não vai te levar a ter novos resultados. Porque se a vida é progresso, se a vida é sempre para frente, se a gente continua reproduzindo os mesmos padrões de comportamentos, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, não tem como materializar uma coisa nova na nossa vida. Então a gente precisa escolher, né, assumir o papel de uma nova identidade. E aí começa um ponto que eu falo muito sobre isso. Inclusive, tem uma aula que eu falo muito sobre o poder da clareza. Eu vou deixar aqui também nos cards para você assistir depois que acabar esse vídeo, que como você pode usar a lei da suposição a seu favor para você criar sua nova identidade. E aí, você precisa entender toda essa questão sobre o merecimento, toda essa questão de você entender sobre como construir uma vida com mais leveza, com mais liberdade. Se você não acredita que você não precisa ficar lutando o tempo inteiro para ter dinheiro, e olha que eu estou falando que não é não trabalhar, ao contrário, mas é trabalhar de uma forma que você trabalhe e vive, e não só sobreviva ou viva só para trabalhar. Entende que aqui é a diferença? Eu não sei se eu me fiz clara, depois você coloca aqui nos comentários. Mas isso é muito importante, isso muda o jogo. E eu falo isso porque eu vim de um mindset, lembra? A identidade herdada. E não foi culpa de quem me criou, lembra, a pessoa só reproduziu o que foi embutido na mente dela, que a nossa vida era o trabalho, que a gente tem que trabalhar duro, duro, duro para ter as coisas. E não é que a gente não tenha que trabalhar, mas quando você começa a compreender que a sua vida, ela tem que andar em comunhão ao seu trabalho e não a sua vida é o seu trabalho, você começa a inverter os polos. Você começa a trabalhar de uma forma que te traga mais satisfação, entusiasmos, recursos financeiros de forma mais leve, com mais liberdade, podendo viver mais experiências, podendo viver momentos de mais alegria, de gratidão e com mais leveza. Então, aqui, olha quanta informação eu te trouxe sobre uma coisa que parece óbvia, mas eu garanto a você que não é. E aqui que entra a autossabotagem. Então, enquanto você viver no seu papel antigo, o universo sempre vai continuar te pagando com o mesmo cachê. O que significa isso? Lembra? E tem uma outra aula que eu falo muito sobre isso também aqui no canal, e o universo, ele não entende aquilo que você diz que você quer. Ele entende a partir de um conjunto de informações, né? O universo funciona de forma ao contrária. Então, não é o que você pensa ou o que você fala que você quer, mas é o como você pensa, o como você fala, o como você sente, o como você se comporta. Você viu que é um conjunto de alinhamento, por isso que não é assim de um dia para o outro. Por isso que não adianta você ficar afirmando e reafirmando, às vezes, mantras, palavras de afirmação, ou ficar batendo na tecla que você já sabe o que você quer. Uma coisa é certeza, e depois, se você concorda, você coloca aqui embaixo para mim. É assim, se você ainda não tem os resultados que você quer, é porque você ainda não acessou a informação que faça você destravar e que você não colocou em prática aquela informação. Eu garanto isso a você, porque é assim que funciona. Não é eu achar que eu já sei, mas se eu não tô tendo os resultados, você concorda que tá faltando alguma peça? Talvez tá faltando eu colocar em prática aquilo que eu já descobri, ou tá faltando eu descobrir e colocar em prática aquilo que eu entendi que eu preciso descobrir. Entende aqui como é complexo, parece tão simples, mas não é? E aí, a minha mudança de país, né? Hoje eu tô aqui em Londres,
ela veio muito nesse ponto de virada e é por isso que eu resolvi trazer essa aula para você hoje, porque assim, mudar de país fez com que eu olhasse para mim de uma forma muito mais profunda e entendesse de verdade para onde eu queria ir na minha jornada. Então, aqui em Londres, eu me vi numa situação completamente com falta de segurança emocional, porque eu fiquei sem alicerce familiar nenhum, eu não tive suporte nenhum e eu tive que descobrir como é viver novamente. Vou usar esse contexto. Então, eu tive que confrontar a minha identidade. A Carol antiga não ia me levar para a Carol do futuro que eu queria viver. E o que eu queria viver? Uma vida com mais qualidade, uma vida com mais propósito, com mais significado e com recursos financeiros de fato, XY, que eu quero na minha vida. Então, eu fui percebendo que eu tive que colocar exatamente tudo em prática daquilo que eu fui desenvolvendo nos meus últimos anos, todos os meus as minhas especializações, os meus cursos, os meus aprofundamentos em estudos, aqui eu fui confrontada, como se o universo olhasse para mim. Lembra que eu falei um pouquinho aqui em cima? Enquanto você viver no seu papel antigo, o universo continua te pagando no mesmo cachê. Aqui eu tive que olhar para mim, parar minha jornada e dar um reset e entender para onde eu queria ir. Por que eu tô te trazendo isso? Londres é uma cidade incrível, é uma cidade linda, todo mundo fala sobre isso. Mas depende para quê e por quê. Então, para mim, aqui, eu não encontrei minha qualidade de vida. O que é qualidade de vida para mim? Engloba em várias etapas. Então, se você não sabe o que você quer viver, se você não sabe o porquê que aquilo é importante para você, você às vezes fica patinando num lugar, não sai do lugar e não vai viver aquilo que você deseja para você. E se a vida, você só tem uma, eu não sei se você já parou para pensar nisso. E a sua oportunidade de viver a melhor experiência tá em você determinar e decidir para onde você quer ir. Então, a partir do momento que a gente começa a tomar essa decisão, eu garanto a você que as peças do seu quebra-cabeça, elas vão começar a vir para você. O que seriam as peças? São as respostas, são os sinais, são os caminhos que você tem que seguir, ou o curso que você tem que fazer, o acompanhamento que você tem que fazer, as viradas de chave que você vai fazer na sua jornada. Então aqui eu entendi que eu tinha que encarar de fato que eu tinha que me posicionar ainda mais, por isso que eu vim aqui para o YouTube, de uma forma que eu expressasse as minhas habilidades, meus dons, os meus talentos, para que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu sou terapeuta reikiana há quase 10 anos e trabalho na área da saúde como educadora física há 15 anos. Então, dentro dessa área do bem-estar, da saúde, da qualidade, é uma área que eu desenvolvo muito e eu sempre fui muito bem remunerada, eu sempre fui muito bem sucedida fazendo aquilo que eu amo, fazendo aquilo que eu gosto. Lembra lá em cima, o comecinho da aula? A importância de você entender sobre a sua identidade e sobre o dinheiro, porque tudo está relacionado à sua forma de ganhar dinheiro e o como você vai conseguir gerar dinheiro para você. E aí, na minha vida, por eu trabalhar nessa área, eu prezo muito qualidade de vida, eu prezo muito bem-estar. Se eu não tenho isso, eu não tenho como viver nesse contexto. Então, dentro dessa travessia que eu fui trilhando aqui no exterior, eu fui percebendo isso para mim. É ótimo morar aqui? É, mas eu ainda vou falar sobre isso em outros temas aqui do exterior, tá? Mas hoje eu queria só abrir essa caixinha aqui para trazer isso para você. Então, a sua realidade, ela não muda quando o dinheiro entra só. Ela muda quando você se torna essa sua melhor versão de si e que você está pronta para receber. Só que lembra, para você estar pronta para receber, você já se tornou essa nova pessoa. Eu faço isso através, né, das minhas técnicas que eu aplico em mim. Eu faço reiki em mim todos os dias, eu faço meditação todos os dias, eu faço uma reprogramação em mim todos os dias.
Isso são formas que eu uso para me ajudar na minha jornada. E é o que eu coloco para os meus clientes, que eu ajudo a também entenderem como viver, né? Tendo bem-estar, tendo qualidade de vida e prosperar na vida e aumentar seus recursos. Porque uma coisa é fato: se você deseja prosperar financeiramente melhor, de forma sadia, saudável, eu garanto a você que você vai ter que se alinhar ao seu bem-estar e à sua qualidade de vida. Por quê? Na minha vida, e eu estou trazendo isso à minha experiência, de nada vale eu ganhar dinheiro, correr atrás de uma nota, se eu perdi a minha sanidade mental ou perdi meu corpo físico. Então, se eu perdi minha energia, eu perdi tudo, porque é a energia que faz eu ter ação no meu dia a dia para conectar essa travessia, para que eu conecte as informações. E se você quer essa virada para você, exatamente um passo a passo que te ajude a você linkar essas informações, a começar a incorporar uma nova identidade, no meu livro digital, aqui no descritivo, vai ter esse mapa energético para que você faça isso na sua jornada. O link vai estar aqui no descritivo, tá bem? E caso você precise de uma ajuda mais personalizada na sua frequência, na sua energia, no seu contexto de vida, aqui embaixo também tem uma consulta que você pode agendar para fazer comigo, tá bem? Beijo grande no seu coração, eu espero ter te ajudado. Se inscreva aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.